Olá, amigos! É com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez para refletirmos os ensinos do Mestre Jesus à luz da Redentora Doutrina Espírita. Então, convidamos a todos agora a acompanharem conosco a nossa prece de abertura. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a morte ou ameaçando-te. Mas não te esqueças, porém, que amanhã será um outro dia. E o tema que nós vamos tratar hoje trata da eficácia da prece. Tema esse que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós falamos de prece, algo que é muito importante de nós lembrarmos é que ela faz parte de toda a história da humanidade. Não é algo que surge apenas no contexto do monoteísmo, mas também esse pensamento elevado é algo que transcende o ser humano, transcende a todos nós. E é um sinal muito importante, porque é o reconhecimento de que, além do mundo material, nós temos algo a recorrer nos momentos de grande dificuldade, que está além da natureza humana. E na época de Jesus, orar fazia parte da vida social. Na época dele, a prece não era silenciosa como nós estamos acostumados a fazer hoje em dia. Lá, era normal que a prece fosse feita em voz alta. Era feita em pé. Era uma prece pública. Até um exemplo disso nós temos além no óbolo da viúva, né, que se vê alguém rezando em voz alta. Nos ensinos de Jesus, ele nos mostra os aspectos essenciais de uma prece, justamente para que nós não fiquemos presos em meio a um ritual, em meio a coisas que são externas, e que o real motivo da prece não fique perdido nisto. Então, no mundo pagão, a prece também existia, como já havíamos falado, mas era vinculada a um pedido a uma divindade. Kardec, quando ele elabora o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá muita importância à prece. E Jesus fala em uma parábola, chama o fariseu e do publicano, que ele mostra de uma maneira muito bonita a atitude correta da oração, como a gente deve fazer diante da oração. E a parábola diz assim, 2 homens, né, que sobem a Jerusalém, sempre traduzindo que o subir a Jerusalém significa ir ao ponto mais alto numa questão religiosa, como a gente diz,
elevar o pensamento a Deus, lá para eles era subir a Jerusalém, como se fosse o ponto mais alto em termos espirituais. Então esses dois homens, o fariseu e o publicano, eles foram recitar as suas preces. Como era de costume, ela era feita em voz alta. E o fariseu, ele começa a agradecer a Deus pelo que ele agradece porque ele jejua 2 vezes por semana, agradece porque ele não faz coisas erradas, agradece porque ele é justo, e também aponta para o publicano e diz assim: obrigada por eu não ser um homem como aquele ali, um pecador. E nesse ato de mostrar e falar a prece em voz alta, o publicano percebe, vê, escuta que o fariseu está se referindo a ele na sua prece. E entende que foi de uma maneira muito ferina o que ele disse. Mas o publicano, que era considerado um homem de má vida à época, mesmo escutando, tem uma atitude diferente diante da prece. Porque ele não revida, ele não se exalta. Ao contrário, ele bate no seu peito em sinal de humildade e pede a Deus, roga a Deus que o ajude para que Deus tenha misericórdia dele de tudo aquilo que ele é. E Jesus, o mestre educador que diz que daqueles 2 homens, quando eles descem de Jerusalém, um deles é considerado justificado. Um deles é considerado o justo. E foi o publicano. Justamente pela relação que o fariseu teve em relação a ele. Porque ele teve uma atitude muito equivocada diante da situação e diante daquilo que o outro é. Porque não é possível orar quando nós colocamos pensamentos negativos no nosso coração. Quando temos sentimentos ruins, pesados, como orgulho, como a vaidade, como o mando, ou quando nós nos colocamos diante do outro para acusar, para apontar o dedo, para julgar. A prece ela é tão importante que ao longo do capítulo, o capítulo mais longo do Evangelho é o que trata e é dedicado às preces. Até porque as preces resumem os princípios das principais expressões religiosas, e com a doutrina espírita não foi diferente. A prece ela é uma expressão do nosso pensamento. Ela é a coisa mais profunda que deve sair do nosso coração. E o nosso pensamento, o nosso sentimento, são coisas que são extremamente extraordinárias. Nos lembramos do livro Céu entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Temos um caso bem interessante, o caso de uma garotinha que ela está chorando bastante, ao lado da madrasta, que se encontra muito doente, e ela pede em oração ajuda à mãezinha dela, que tinha morrido, estava desencarnada, e que a menina não sabe, mas é o espírito obsessor que está causando aquela problemática da doença da madrasta, e ela pede, na verdade, ajuda ao algoz que está diante da vítima. Então vamos pensar juntos a oração de uma criança dirigida à sua mãe, que está no plano espiritual e que está causando o problema. O que causou, o que motivou a sensibilidade da criança, e essa oração foi feita de maneira tão intensa, tão profunda, com tanto amor, que mesmo sendo dirigida à mãe dela, alcançou
às altas esferas, alcançou um ministro do nosso lar. E a partir daquele momento, muitos espíritos de alta envergadura dessa colônia passam a se dedicar a ajudar na realização de atender o pedido e a prece contida, feita por aquela criança. Então, em todo livro dá uma resposta da espiritualidade a essa prece dessa menina. Então, o que isso significa? A prece altera a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver muitas vezes muitas coisas. Os elementos externos com os quais nós nos associamos, com as coisas com as quais nós dividimos. Ainda que nós não possamos alterar as situações propriamente ditas, trocar a maneira com que nós pensamos e podemos orar pela situação, faz total diferença. Essa oração que conecta a Deus tem um poder muito, mas muito maior do que todos nós podemos imaginar. E até lembra uma anedota até engraçada, que um senhor que rezava, ele rezava fervorosamente porque ele queria muito ganhar na loteria. Muito. E todas as semanas ele pedia a Deus a chance que ele pudesse ganhar na loteria, porque ele ia fazer bom uso desse dinheiro. Ele ia se livrar das dificuldades financeiras, ele ia ajudar as pessoas, e rezava dia após dia e não acontecia. E aí um dia o anjo da guarda dele aparece na frente dele, quando ele vê, ele diz assim: mensageiro do Senhor, mensageiro do alto, chegou então a minha vez de receber alguma graça de Deus? Ele vai me dar alguma coisa? É agora que eu vou ganhar na loteria? E o anjo fala para ele: meu filho, eu vim aqui para te dizer só uma coisa. Você tanto quer ganhar na loteria, então pelo menos joga para que a gente possa tentar fazer alguma coisa por você. Então, não adianta nada nós só falarmos e não fazermos a nossa parte. Quando nós estamos diante do pedir, é muito importante nós termos clareza do que nós podemos fazer, para que nós não atribuamos à divindade e aos espíritos superiores a nossa parte também na obtenção daquilo que nós desejamos. E é por isso que é importante que nós sabermos o que nós estamos pedindo e como nós estamos pedindo. No momento, aos poucos, nós vamos exercitando esse ato de pedir com clareza, com objetividade, com especificidade. E nós acabamos, na verdade, descobrindo o que nós carecemos, ou muitas vezes achamos que carecemos, não é uma casca que nos encobre. Não é a aparência, mas sim a essência de alguma coisa. Porque muitas vezes nós carecemos da cura, mas o que nós queremos mesmo é bem-estar. Muitas vezes nós pedimos pelo restabelecimento de determinada pessoa para que ela se cure, mas aquilo não vem. Então oramos bastante e não acontece. E aí a pessoa por quem nós pedimos acaba por desencarnar. E existem estudos que falam sobre isso, né? Alguém que está em aflição no hospital e às vezes chegou a hora dela. Às vezes ela pode já ter cumprido o seu papel aqui no mundo material. E agora ela pode se desvencilhar das dores humanas e continuar a vida em outro lugar, zelando por aqueles que ama, sem passar pelos sofrimentos do corpo. Quando nós oramos, a oração abranda, alivia,
deixa a pessoa mais calma, nos deixa mais calmos. E quando se trata de alguém que está em momento de aflição ou perto da desencarnação, pode ajudar a se desvencilhar com mais facilidade dos laços que o prendem. Aos poucos, quando nós realizamos preces, nós vamos nos dando conta de que o fato é que nós não queremos coisas que são aparentes. E das tantas histórias que nós temos do Chico Xavier, e vem uma à mente de um menino que a mãe foi muito triste à procura dele, um menino com muitas deformidades físicas, tinha braços retorcidos e caminhava com muita dificuldade. E esse menino foi diagnosticado com um problema nas pernas mais sério, e os médicos disseram que era preciso que as pernas fossem amputadas. E diante de uma mãe que sofre, Chico se sensibiliza e pede a Emmanuel ajuda, né? E Emmanuel diz que vai tentar falar e que chamasse essa mãe em outro momento. O tempo volta e Emmanuel pesquisa no núcleo familiar com os responsáveis pela tutela daquela família e entende a situação que está acontecendo e volta com uma resposta para o Chico e diz para que ele chame aquela mãe, que ele e diga a ela que aquele filho precisa ter as pernas amputadas, que não tem mesmo o que possa ser feito. E é isso que às vezes a gente precisa pensar, tem muito mais coisa por trás. Temos que tentar ver por todos os prismas, né? Então, esse espírito em especial, ele já teve muitas, ele havia tido muitas encarnações em que ele havia abandonado a vida pelo autoextermínio. Então, para evitar que o pior acontecesse, esse espírito pensava novamente nisso. E para evitar que isso acontecesse, os mentores entenderam que seria melhor que ele tivesse suas pernas amputadas, para que ele não fizesse o pior para ele mesmo. Então, às vezes nós encaramos as condições com os olhos dos encarnados, que não entendem o mais profundo e aquilo que a providência divina nos promove, nos faz, como a misericórdia divina é perfeita. E isso, evitando assim que coisas aconteçam para o espírito imortal. Quando nós pedimos, Deus sempre nos escuta. Quando nós pedimos perdão, Deus nos dá a oportunidade de nós repararmos o mal. Às vezes, quando nós pedimos algo, a resposta de Deus é um não. Por isso, muitas vezes nós não sabemos pedir também. E há coisas que são realmente boas para nós. Mas quando nós estamos diante de um não, nós precisamos entender que a providência divina é amor. E um pai amoroso sabe exatamente daquilo que nós precisamos. A hora que precisamos. Como precisamos. Então, a prece sempre vai ser respondida. Abramos os nossos corações para entender aquilo que Deus nos indica, aquilo que Deus nos ensina. A prática do amor, através da prece para o outro, para nós mesmos, com a esperança e com a certeza que a gente vai ser sempre, sempre atendido. E para encerrarmos, gostaríamos de fazer uso de uma oração
psicografada por Francisco Cândido Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, nesse mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, na luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, de amar aos nossos irmãos, que andam distantes do bem. Com proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, nesse mundo de desterro, diante da sua luz, que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Muito obrigada.